Boa noite, meu povo! Preparados para mais uma Quarta Pro? Mais um encontro aqui ao vivo para a gente conversar sobre estratégias de marketing digital que geram mais resultados para o teu negócio. Quem está chegando aí agora, né? Essas lives acontecem toda quarta-feira, sempre 19h09, e eu sempre trago aqui uma estratégia ou uma ação para a gente conversar um pouquinho sobre o que você pode fazer para melhorar os teus resultados, e também é um momento que você pode interagir, tirar as tuas dúvidas comigo para entender o que funciona e o que não funciona para o teu negócio aqui no digital. Nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre um passo a passo. Na verdade, eu preparei um passo a passo para apresentar para vocês, especialmente para quem tá aí, assim, travado, né? Tipo, putz, Eli, estou fazendo muita coisa e não tô tendo resultado, ou tô muito perdido, muito travado e eu não consigo nem começar a fazer alguma ação efetiva dentro do digital. Né? E o que gera isso, né, minha gente? Essa confusão, né? Esse turbilhão. É o excesso de informações. A gente tem muitas informações disponíveis, né? A gente tem muitas estratégias que funcionam e funcionam muito bem. Só que quando a gente não consegue parar e entender o que a gente precisa fazer, por onde começar, qual é a sequência de ações corretas, o que é obrigatório eu fazer agora, o que é necessário para o momento que eu tô, fica muito difícil. A gente trava. Então, tem sempre duas situações, né? Ou a gente trava e não consegue fazer nada, ou então a gente sai fazendo muitas coisas e essas coisas não dão efeito. E uma questão é clara, né? Se a gente não tem resultado, se a gente está fazendo qualquer atividade e a gente não percebe um resultado, o que acontece? A gente desanima. Então eu quero saber quem tá aí, quem tá chegando aqui agora, quem tá aqui comigo, que tá com dificuldade para vender. Quem tá com dificuldade para realmente ter resultados. Sejam pessoas chegando no teu perfil, sejam pessoas perguntando pelo teu serviço e principalmente pessoas comprando de você. Coloca aqui um sim, quem tá passando por alguma dessas situações. Me contem aqui, enquanto vocês vão chegando, eu vou colocar o tema aqui da live para quem chegar depois saber do que a gente tá falando, tá? Só um minuto. Um passo a passo para você vender mais. Vamos publicar aqui, assim quem chega depois já se situa sobre o que a gente tá conversando hoje. A Sirlene, eu, a Ana, a Rose. Então vamos lá, minha gente. Se vocês estão com dificuldade, essa live é para vocês. E eu convido vocês a pegarem um papel e uma caneta para anotarem esses passos, tá? São passos, assim, extremamente importantes. São passos que a gente utiliza aqui na agência toda vez que chega um cliente novo. Então, o que eu vou dar para vocês é a receitinha. Tá? Vocês saírem dessa confusão e seguir essa receitinha, porque vai dar resultado. E o principal, esses passos que eu vou passar para vocês hoje, eles são especialmente recomendados para quem quer resultado rápido. Se você tá aí, né, a gente tá em outubro, metade de outubro praticamente, né, dia 12, então a gente tem outubro, novembro e dezembro para conseguir virar o jogo dos nossos resultados ainda esse ano. Então, foquem nesse passo a passo que eu vou passar, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, se não chegar lá na meta que vocês desejam, pelo menos sair desse vale das sombras, entendeu? Que nada acontece, nada movimenta. Então, bora lá comigo. Pra gente sair dessa confusão, eu vou ensinar para vocês a regra do 1. Eu dei uma aula esses tempos explicando essa regra do 1. Essa regra do 1 é mais do que validada, tá? Ela super funciona. E o primeiro passo desta regra do 1, para quem quer ter resultados mais rápidos no digital, é olhar para o seu portfólio hoje, olhar para todos os serviços que vende, tudo que tem para oferecer e escolher um único serviço para dar foco. Isso significa que você não vai vender o restante? Não, não é isso. Mas você precisa escolher um serviço para você botar como prioritário. Aquele serviço onde você vai fazer mais ações de vendas para ele, onde todas as tuas campanhas vão ser voltadas para este serviço. Elis, mas como que eu escolho um único serviço se eu tenho vários aqui, se eu tenho muitas possibilidades? Você vai olhar para um serviço que te ajude
a vender rápido, que seja um serviço que tenha menos objeções, menos resistência. É o que a gente chama de um produto de entrada. É aquele produto onde a entrega é mais rápida, o valor é menor. São itens que quebram as objeções dos clientes, tá? Eles quebram as objeções. Por quê? Porque o risco do cliente diminui quando o investimento é menor e quando o tempo que ele vai passar contigo é menor. Se você escolhe um único serviço, o que vai acontecer? Você vai se posicionar como uma referência naquela execução. E se este serviço é um serviço de entrada, depois que o cliente te conhece, compra de você, tem os primeiros resultados, ele ganha confiança e fica mais fácil de você vender a sequência. Então, em vez de você tentar fechar um contrato de 1 ano, ou tentar fechar o teu serviço mais premium, mais caro, olhe aquilo que você tem que é mais acessível e se fortaleça em cima daquele item. Porque o que acontece? Se você tem muitas opções, tá? Muitas possibilidades, você vai fazer um pouquinho de cada coisa, uma ação para cada serviço. Isso vai tirar o teu tempo de estruturar ele corretamente, de encontrar os melhores argumentos de venda, de encontrar os posts que funcionam melhor, os argumentos que convertem mais. E daí a gente vai para o segundo passo, que tem tudo a ver com a escolha de um único serviço, que é a escolha de um único público. O público prioritário, o público que você vai dar foco. Por que eu tenho que escolher um público, Elisa? Eu vou limitar a minha atuação, eu vou perder oportunidades de venda. Não, ao contrário. Sempre que eu converso aqui com vocês, o que eu comento? Que a gente precisa entender muito bem o nosso público para construir bons conteúdos. A gente precisa entender muito bem o nosso público para criar posts, reels, fazer lives que atraiam as pessoas. Se hoje você tá aí travado, que não consegue fazer todas as ações que precisa, ou você está fazendo muitas ações sem resultado, é muito provável que você não tenha a identificação de todos os problemas do teu público que o teu serviço resolve. É muito provável que o teu problema principal é estar conversando de maneira genérica e não necessariamente com o público específico que é mais propenso a comprar de você. Então você vai olhar de todo mundo que você tem possibilidade de vender, porque independente do serviço, a gente tem sim muitas oportunidades, muitas possibilidades de público. Só que se eu faço uma comunicação genérica, onde eu não trago exemplos, onde eu não trago cases, onde eu não falo lá dos problemas rotineiros que aquela pessoa se encontra, para ela se identificar, ela não para olhar o meu material. Ela não para prestar atenção naquilo que eu tô falando. E se hoje eu falo, por exemplo, para profissionais liberais e amanhã eu falo para quem quer trabalhar com marketing digital, a minha comunicação fica confusa. Um profissional liberal que chega no meu perfil por um conteúdo, por um material que eu apresentei falando dos problemas dele, e depois ele começa a ver um monte de conteúdo falando lá com a empresa X, falando com um profissional de marketing, a linguagem é diferente. Os interesses são diferentes. Então, quando eu escolho um único serviço para trabalhar, e eu olho para este meu serviço com toda a transparência, com toda a verdade do mundo ali, identifico qual é o público mais propenso a comprar aquele serviço, o que acontece com essa confusão de ações que eu tenho? Eu começo a ter foco. Eu começo a construir de maneira completa e profunda todos os passos para que eu tenha resultados reais no digital. Eu paro de brincar de fazer posts aleatórios e eu começo a traçar ações mais estratégicas, porque marketing é estratégico. Marketing é o pilar mais estratégico do teu negócio, porque ele está tratando das vendas. Então não adianta, não é superficial como a gente imagina. Não é fazer posts superficiais.
né? Não é só fazer o post dos 3 erros ou dos 3 passos. O que mais funciona é o post que eu falo da situação que o meu cliente está, para ele dizer, ah, sou eu, ou isso aqui me interessa. E daí eu conduzo ele para um único serviço. Eu contei para vocês aqui, acho que há umas 2 lives atrás, que quando eu comecei, o que deu alavancagem do meu negócio, quando eu montei o meu negócio, foi justamente escolher um serviço pequeno, que era a construção de presença online. Então eu fiquei 1 ano trabalhando em cima dele. 1 ano. E eu só olhava para a apresentação dele, melhorava a apresentação dele, olhava para o público mais propenso e melhorava a conversa com esse público. Isso me gerou vendas, isso me gerou case, isso me permitiu investir em outros treinamentos, me permitiu contratar pessoas para trabalhar comigo, para daí então eu avançar para os outros negócios, para daí então eu conseguir construir agência. Então os primeiros 2 passos são escolher um único serviço para dar foco. Depois que a pessoa chega por este serviço, ela pode comprar outros. Ah, Elise, se alguém chegar querendo algum outro serviço que eu tenho, não tem problema, você vende. A questão é botar na vitrine. Prioridades. Pensem comigo uma loja de roupas. Essa loja de roupas, ela pode ter um estoque gigantesco, ela pode ter muitas opções. Mas o que ela coloca na vitrine? Ela coloca na vitrine aquelas peças que vão atrair o público para dentro da loja. Depois que a pessoa entra, que ela começa a conversar, que ela começa a se interessar, a vendedora vai identificando outras possibilidades de vendas. O que a gente precisa fazer no Instagram é esta mesma lógica. E daí eu preciso escolher um único público, para que deste público eu mergulhe no entendimento das situações que ele tá. Estamos claros nesses 2 pontos, nos 2 primeiros pontos, para quem está aí querendo sair dessa confusão do marketing digital, querendo organizar as suas ações para começar a ter resultado de verdade, resultados reais, e resultados reais é dinheiro no bolso, são vendas. Estamos entendidos? Me deem um joinha aí, quem tá aqui comigo, quem entendeu esses 2 passos antes de eu seguir para os próximos. O passo número 3, né? Depois que eu defini qual é o meu serviço, depois que eu defini quem é meu público, meu passo número 3, gente, prestem atenção nesse passo número 3, tá? Hoje mesmo eu tava fazendo análise do perfil do Instagram dos membros da comunidade Marketing Pro. Tava fazendo uma análise individual de cada um, montando um plano para cada um, do que cada um precisava ajustar para melhorar os seus resultados, para destravar. Tem muita gente entrando nova agora na comunidade, que inclusive essa é a última semana para quem quiser entrar na comunidade, contar com a minha orientação, com o meu apoio para definir a estratégia certa para o seu negócio, definir as ações certas. Essa é a última semana de 2022, tá? Mas vamos lá, o que eu percebi, né? E assim, era praticamente com todos que entraram agora na comunidade. E que é um ponto que eu encontro direto na maioria dos Instagrams quando eu vou avaliar. Quando a pessoa me diz assim, eu não tô vendendo, eu não consigo vender. O passo 3 é você ter uma apresentação completa e adequada do teu serviço. Você precisa ter uma apresentação que fale sobre como o teu serviço funciona, para quem ele é, quais são os ganhos que ele traz para o público que vai comprar. Isso tem que estar muito claro, isso tem que estar muito bem detalhado. Quais são os diferenciais do teu serviço? Eu tenho que ter esta apresentação e eu tenho que ter ela nos seguintes formatos, anotem isso, tá? Você pode ter ou uma página de vendas, ou você ter esta apresentação em um PPT que você vai transformar num PDF depois. Ou página de vendas ou um PDF, tá? Este é um ponto. Só que você também precisa, e aqui você precisa, pegar esta apresentação do teu serviço e transformar num destaque. Olhem criticamente para o perfil de vocês, depois que acabar essa live, entrem lá no perfil e me digam se tá lá escancarado na cara de quem chega o que vocês vendem. E se tá lá escancarado o como funciona. O destaque, vocês têm que pensar nele
como se fosse um portfólio de apresentação de vocês. Então, se eu tenho lá na minha bio uma descrição muito curtinha daquilo que eu faço, para quem eu faço, o destaque, ele tem que ser a apresentação mais completa de quem eu sou, e ele tem que ter uma apresentação do meu serviço, de para quem é, como funciona, porque ele é diferente e quais são os ganhos. Então, vocês precisam ter essa apresentação completa e vocês precisam ter esse destaque. Porque quando eu chego no teu perfil, eu já entendo que você tem alguma coisa para vender. E eu já consigo entender o que você tem para vender. E eu já consigo entender se aquilo me interessa ou não me interessa. Então, você tem que ter esse destaque ali estruturado. Além disso, você tem que ter também uma apresentação no próprio feed. Uma apresentação em carrossel daquilo que você faz. Tá? Então, é muito importante ter essa apresentação. O outro motivo... Boa noite, Flávia. Boa noite para quem foi chegando agora. O outro motivo aqui que leva à importância de vocês terem a apresentação. Quando vocês estão fazendo uma oferta, durante a oferta, você tem que apresentar o teu serviço por vários ângulos diferentes. Quem acompanhou aqui, eu fiz lá no YouTube, hoje já tá só dentro da comunidade. Eu fiz uma aula inteirinha de mais ou menos 1h30, das diversas formas de você apresentar o teu serviço sem ficar falando o tempo todo a mesma coisa, sem usar o tempo todo o mesmo post. Porque a gente tem esses ângulos diferentes, a gente tem essas abordagens. E se eu não invisto um tempo, tá? Se eu não invisto um tempo em montar, em detalhar, em pensar na melhor linguagem, na melhor forma de apresentar o meu serviço, na hora de vender é muito mais complicado. É muito mais complicado. Se uma pessoa entra em contato comigo, por exemplo, no direct, querendo saber como funciona, eu posso estar lá respondendo todo mundo, repetindo aquele assunto, e daí na hora você pode estar na correria, pode passar uma informação de maneira incompleta, deixar um item que é extremamente importante de fora, ou você pode ser muito mais prático e mandar aquela apresentação que você tem, mandar aquele link da apresentação que você tem e se colocar à disposição para tirar dúvidas pontuais. É muito mais efetivo. Funciona infinitamente melhor. Então, recapitulando, passo 1, defina um único serviço para você virar referência, para você trabalhar muito bem a venda deste serviço. Defina um único público, para você trabalhar muito bem o entendimento da realidade das situações daquela pessoa. Né? Trabalhar a parte mais estratégica do teu negócio, do marketing do teu negócio. Passo número 3, olhando para este serviço, olhando para os interesses desse público, eu vou montar uma puta apresentação que fale diretamente com este público, que deixe muito claro os ganhos que ele vai ter. Depois que eu organizei, que eu tomei essas decisões, que eu organizei esses itens, eu vou para o passo 4. E o passo 4 também é um passo fundamental. É o passo que tira vocês dessa frustração de fazer muita coisa e vender muito pouco. É definir uma única estratégia. Uma única estratégia. Em vez de você sair seguindo a estratégia do momento, a estratégia A que fulano tá fazendo, a estratégia B que não sei quem tá fazendo, e você fazer essa estratégia toda pela metade, toda picotada, toda incompleta, sem trabalhar a parte de atração, sem trabalhar a parte de quebrar objeções, sem fazer a parte de oferta, você começa a seguir uma estratégia com início, meio e fim. E aqui é um outro ponto crítico que eu vejo acontecer direto. As pessoas falam, eu não vendo, mas elas não têm uma estratégia com início, meio e fim. Elas fazem ofertas incompletas, elas fazem ofertas pela metade. Ou elas não trabalham o primeiro passo de um processo de vendas, que é a atração. A estratégia que você escolher, e vamos lá, dentro do digital tem inúmeras estratégias, tá? Tem inúmeros modelos que você pode seguir. Inúmeros modelos. O modelo de lançamento, o modelo de funil de vendas, o modelo de funil aqui no Instagram, modelo de oferta direta. Tem muitos modelos que você pode seguir. Só que cada um desses modelos tem uma etapa.
uma etapa de atração no modelo de aula ao vivo, por exemplo, né? Eu vou usar uma estratégia de aula ao vivo porque no meu serviço é o que funciona melhor. Numa estratégia de aula ao vivo, eu tenho uma etapa que é de atração de público. Se eu vou trabalhar com oferta direta no Instagram, por exemplo, eu tenho um outro modelo que eu utilizo de atração de público. Cada estratégia tem uma ação diferente. Então, eu preciso escolher uma, por quê? Você fica bom em fazer aquela uma única estratégia. Você fica bom. Você entende o passo a passo dela e você executa ela de maneira completa. E quando você executa de maneira completa, você tem o processo de vendas rodando. E o que é o processo de vendas rodando? Potencial cliente chegando sempre. Eu vou ter sempre pessoas novas chegando. Eu vou ter ações muito claras, muito bem definidas, para ganhar confiança, aumentar o desejo, quebrar objeções e fazer ofertas. E eu fico rodando esse ciclo completo. Daí o que acontece hoje quando você tenta fazer só a parte de oferta? De repente você está fazendo oferta do tipo inscrições abertas, me contrate, né? Compre agora. Mas você não fez os passos anteriores de quebrar objeções. Você não fez os passos anteriores de atrair as pessoas certas. Ou você nem está fazendo as ações de atração e daí você vai querer vender para quem? E quando você não domina uma única estratégia, você fica perdendo tempo fazendo as ações soltas. Quando você entende qual é o modelo que você precisa executar, além de você entender o processo completo e executar o processo completo, quando você executa uma vez, a primeira vez, vai ser mais difícil, vai ser mais demorado. Você vai sofrer mais para criar os materiais e criar os conteúdos. Quando você executa pela segunda vez, você já tem as referências do que funcionou, do que não funcionou. Você já tem os modelos que você pode usar de novo. Gente, não tem problema nenhum em reaproveitar post. Problema nenhum em reaproveitar oferta. Uma das nossas clientes, a gente faz uma campanha por mês para ela, tá? A gente trabalha com ela no modelo de lançamento, só que a cada mês a gente lança um produto diferente. E tem um produto que é o nosso carro-chefe lá com ela, que é o que mais vende. A gente testou lá no ano passado 3 modelos diferentes de campanha. 3 modelos diferentes. Um foi mais ou menos, o outro foi bem, o outro não foi nada bem. A gente pegou o que foi bem e a gente repete ele na íntegra. A cada 3 meses a gente repete a mesma campanha. Os mesmos posts, o mesmo argumento, a oferta. E o que a gente faz a cada edição? A gente identifica, olha, essa ação aqui não funcionou muito bem. Então vamos ajustar mais para cá ou mais para lá? Aqui, olha só, esse argumento, quando a gente usou esse argumento não teve reação nenhuma, mas quando a gente usou esse outro aqui, foi quando deu a virada das vendas. Então vamos reforçar esse argumento de diferentes formas. Então quando eu defino este único modelo e eu não fico pipocando ação para cá, ação para lá, ação disso, ação daquilo, além de eu ficar bom em fazer, além de eu fazer mais rápido, além de eu executar menos ações, porque eu vou executar só aquilo que precisa, eu começo a executar cada vez mais rápido, cada vez de maneira mais efetiva. E eu vou tendo cada vez mais resultados. Então, é muito importante. E vamos recapitular, tá? Pensem aqui comigo, avaliem aqui comigo e me respondam aqui se faz sentido para vocês ou não, tá? Se eu não escolher um único serviço, como eu sugeri para vocês, eu já vou cair na barreira do quê? Eu preciso montar 2 boas apresentações do meu serviço. Se eu tiver 2, se eu não tiver só um. Se eu escolher trabalhar com 3 serviços ao mesmo tempo, eu vou ter que investir tempo montando 3 boas apresentações. E de repente, hoje, você ainda não tem clareza de qual é a estrutura que funciona para apresentar o teu serviço. Quais são as objeções daquele serviço específico. Então, por isso que eu oriento vocês a pegarem um único. Só um.
e se apresentarem como especialistas naquilo. Se eu não escolho um, eu escolho 2 ou 3, a gente vai para o passo 2, que eu sugeri que vocês escolhessem um único público. Se você escolhe 2 ou 3 serviços, cada um deles tem um público prioritário diferente. Um público mais propenso a comprar do que o outro. E aí você vai ter que fazer a análise completa de dores, desejos, situações, crenças, não para um público, mas para 3. E se hoje você reclama que não tem tempo, imagina você montar essa estrutura para várias frentes ao mesmo tempo. Faz sentido isso para vocês? Me contem aqui. Me contem se isso não ajuda vocês a ganharem tempo. Porque hoje vocês ficam... Uma outra coisa importante também, tá? Que quando você escolhe um serviço, um público, monta uma boa apresentação, escolhe uma única boa estratégia e executa a estratégia, né, com início, meio e fim, isso leva a um outro ponto fundamental. Isso te traz constância. Te traz ir ganhando cada vez mais tração, cada vez mais volume. Porque é muito comum também nas análises que eu faço, quando a pessoa diz assim, ai, tô tanto tempo no digital, tanto tempo e nada vira, nada funciona. Daí eu vou fazer análise, eu vou lá, eu vejo que a pessoa muda de público, ela muda de conversa, ela muda de argumento, ela muda de serviço a cada mês. A cada mês ela tá mudando a conversa. E daí todo o esforço que você teve para atrair o público se perde. E você parece... A sensação não, né? O efeito, não é a sensação. O efeito disso é que você tá o tempo todo recomeçando. E vocês têm que virar a chavezinha de que a gente não tá falando do Instagram. A gente tá falando do negócio de vocês. O Instagram é o canal de comunicação. É o canal de divulgação do teu negócio. Então você precisa, primeiro, ter o pensamento de negócio. Primeiro, estruturar esses pilares, que são extremamente importantes. Que são os pilares estratégicos de qualquer negócio. E aí, quando você tem essas definições, é que você vem aqui para as redes sociais trabalhando com esses conteúdos. E trabalhando com esses conteúdos de maneira organizada e orquestrada. Esta é a regra do 1. E assim, essa regra ela é tão real, ela funciona tanto, que qualquer cliente que hoje chega na agência, mesmo a gente tendo braço, tá? Porque eu tenho uma equipe, eu tenho experiência, então a gente consegue realizar 2 ou 3 campanhas por semana. Mesmo assim, para qualquer cliente que chega aqui, ou qualquer cliente que chega na minha mentoria individual, qual é o primeiro passo que a gente faz? É aplicar essa regra do 1. É exatamente aplicar esta regra do 1. Por quê? A gente ganha tração, ganha velocidade, ganha resultado. E depois a gente vai ampliando para as outras frentes de serviço. A Rose está colocando, o Insta é uma ferramenta estratégica. O Insta é uma ferramenta poderosíssima, Rose. É uma ferramenta poderosíssima. Só que para a gente conseguir fazer com que o Insta tenha efeito, o que a gente tem que ter em mente, né? Ele é um canal de comunicação que permite que você divulgue, que você comunique e que você escute o teu público, que você interaja com ele. Só que para eu vir aqui, né, para este canal, conversar, colocar a minha propaganda, colocar os meus conteúdos, colocar as minhas ofertas, é fundamental que eu tenha essas definições estratégicas do negócio antes. Porque senão o que eu faço aqui não gera dinheiro no meu caixa, se eu não tenho essas definições, sabe? A arte K crochê, eu não consigo vender no Insta. A arte K crochê, sugiro tu fazer esta análise aqui, essa questão de público, né? Quem é efetivamente o teu público? O teu produto, acredito que sejam peças de crochê, ele não trabalha tanto a questão das dores, né? Mas ele trabalha muito a questão do desejo, da projeção, da facilidade. Então, mostrar, para quem trabalha com produto físico, como é o teu caso,
Qual é o grande lance aqui, a grande virada de chave? É você explicar o uso e as vantagens do teu produto. Então, assim, o que o teu produto vai fazer? Eu não sei exatamente se tu vende roupa ou vende suplá, o que é de crochê que você vende, né? Mas você precisa apresentar os teus produtos olhando assim, meu público é quem? É aquela mulher, deixa eu tomar uma água. É aquela mulher que é uma... Ah, tu colocou aqui, né? Bolsa em fio de malha. Então, são bolsas. Então, vamos lá. A questão de bolsas, né? A mulher que vai comprar a tua bolsa é o teu estilo de bolsa, né? Ah, é para aquela mulher prática do dia a dia, é para aquela mulher mais refinada e elegante, é para aquela mulher que segue tendências, é para aquela mulher que é mais ligada em questões artesanais e super autênticas, individuais. Então você precisa entender quem é o teu público e daí começar a fazer ações para atrair este público para o teu perfil, apresentar o teu produto para ela. O teu produto, que é bolsa, você tem que explicar com que tipo de looks ele funciona, que tipo de ocasiões ele pode ser utilizado, mostrar versatilidade. Então, em vez de eu ter lá só uma foto da bolsa sozinha, eu posso ter aquela bolsa combinando com um look de trabalho, de lazer, de passeio. Eu posso ter aquela bolsa combinando com um estilo mais elegante, com um estilo mais despojado. Eu posso mostrar a diversidade do uso dela. E aí eu também preciso falar das particularidades dela, seja de resistência, seja da questão de ser lavável ou não, né? Enaltecer a própria questão dela ser mais artesanal, dela não ser uma produção em série. É sobre isso que tem que se falar. E aqui tem um ponto também fundamental, né, que a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer disso. É necessário investir em mídia. É necessário, por menor que seja o nosso investimento, se a gente quer furar a bolha, se a gente quer ter resultados rápidos, se a gente quer vender, a gente precisa fazer anúncios dos nossos produtos. A gente tem que ter investimento em mídia. O orgânico, depender só de postar e rezar para que a coisa aconteça, é muito difícil de destravar. É muito difícil. Principalmente para quem trabalha com vendas, com negócio, como quem tá aqui. Como o público para quem eu falo. Porque quando você fala mais de humor, de fofoca, de coisas mais engraçadas, você consegue viralizar mais. Agora, com a apresentação de produtos e venda de produtos, venda de serviço, é muito mais desafiador. O RM é Roberto, né, Roberto? Agora não esqueça o seu nome, né? Trabalho com prestação de serviço. Mas prestação de serviço do quê? É uma transportadora, se eu não me engano, né? Que você tem. Acho que é uma transportadora, né? Porque assim, prestação de serviço... Eu trabalho com prestação de serviço também. Um contador, um dentista, uma cabeleireira, uma massagista, um arquiteto, né? Todos trabalhamos com prestação de serviço. O teu serviço é o serviço de transporte, se eu não me engano, né? O que você tem que apresentar é... que região você atende? Com certeza você tem uma região específica. Qual é o cuidado que você tem no teu transporte? Para que tipo de cliente te contrata? É o caso de alguém que quer mudar de casa, que você trabalha? Ou você trabalha mais com encomendas para as empresas? Se você trabalha com encomendas para as empresas, que tipo de empresa efetivamente é? Empresas grandes, empresas pequenas? Você trabalha com grandes volumes, pequenos volumes? Então, precisa ter essa especificação e daí você vai precisar mostrar quais são os teus diferenciais. É o atendimento, é que você pega na porta, entrega na porta, é a segurança, é o cuidado. E para você também que trabalha com transporte ali numa determinada região, trabalhar muito bem um registro no Google Meu Negócio, trabalhar muito bem um site para que as pessoas te encontrem. O que você tem que ter em mente, né? O teu trabalho, o teu serviço, as pessoas procuram por ele no momento que elas precisam.
Então, você trabalhar muito bem o teu posicionamento no Google, no teu caso de transporte, é fundamental. É fundamental. Então, você precisa organizar este plano, entender quais são os problemas que hoje essas empresas enfrentam no transporte e que você pode ajudar a resolver. Ou o que essas empresas desejam de uma transportadora que você pode se apresentar como a melhor opção. Então, não dá para você ser simplesmente genérico, né, de eu trabalho com serviços, ou eu trabalho com serviços rodoviários. Você tem que apresentar melhor quais são os diferenciais do teu serviço, como que funciona, por que ele é melhor, qual é o cuidado, é a frota, é a equipe, é a junção disso tudo, é a redução do prazo, com redução do custo, né? Então você precisa entender esses pontos para poder trabalhar melhor. O Vladimir, né, VGL? Acho que é Vladimir. No caso, é bom trabalhar no tráfego pago. É essencial. Eu defendo, né, e eu defendo isso por experiência de quem tá aí há 6 anos trabalhando. Sem a gente investir em tráfego pago, que são os anúncios nas redes, é muito complicado. É óbvio que, né, a gente precisa alinhar o tráfego pago, é importante a gente cuidar aqui, a gente deixar isso muito claro, que não é só sair investindo em anúncio. Porque se eu só investir em qualquer anúncio, é muito provável que eu não tenha resultado também. Quando eu vou investir em anúncio, que eu tô botando dinheiro para que aquele conteúdo tenha mais alcance, para que aquela oferta chegue para mais pessoas, é importante que eu tenha feito esses passos anteriores que eu falei. De ter uma boa apresentação do serviço, de ter clareza de quem é o público, porque assim eu vou construir conteúdos que quando eu botar dinheiro no tráfego, quando eu botar dinheiro nos anúncios, eles vão trazer resultados efetivos. Porque se eu faço qualquer anúncio sem ter essas definições anteriores, eu não consigo ter resultado. É igual a estratégia que eu ensino de formação de público. Não adianta eu querer implementar a estratégia de formação de público, não adianta. Arte crochê, tráfego pago, não tem problema, tá? Pode perguntar tudo. Aqui é o espaço pra gente tirar as dúvidas, então não se acanhem que não tem pergunta boba, tá? Tráfego pago são os anúncios que a gente faz dentro do Instagram. É chamado de tráfego pago. Por quê? Tu tem o tráfego orgânico, que é pegar um conteúdo, né? Quando eu posto um conteúdo, ele é apresentado de forma orgânica, natural para as pessoas que me seguem. Quando eu coloco dinheiro, que é o tráfego pago, que são os anúncios, eu faço com que aquele anúncio seja entregue para mais pessoas, que ele extrapole a minha bolha de seguidores, tá? Essa é a diferença. Mas pode ficar bem à vontade, guria, não tem problema com pergunta, tá? Até porque tráfego pago é um termo extremamente técnico do marketing digital, mas que significa anúncios nas redes sociais. Esta é a lógica, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, assim, é muito importante fazer isso. Hoje, a gente faz isso para todos os nossos clientes, em todas as nossas ações, em todas as nossas campanhas. Só que daí eu volto para vocês, tá? Se eu não tenho um serviço definido, se eu não tenho clareza do público para quem que eu vou vender, quando eu não tenho clareza do público, eu não tenho bons argumentos para montar a apresentação correta do meu serviço. Concordam comigo? Né? Se eu for vender uma caneta para um estudante, eu tenho alguns argumentos para esse estudante, do porquê que ele precisa. Se eu for vender isso aqui para um empresário, a conversa com o empresário é outra, é diferente. Então, eu tenho que ter o serviço, o público, construir uma boa apresentação e eu tenho que ter uma estratégia com início, meio e fim. Porque se eu não tiver estratégia, como é que eu vou definir onde eu vou investir o meu dinheiro? Então, eu vou investir o meu dinheiro para quê? Se eu não sei qual é o modelo que eu estou executando. Que querem ver um exemplo? Quando eu executo uma estratégia de vendas com aula ao vivo, o dinheiro que a gente coloca nos anúncios, ele é para que as pessoas se inscrevam na aula. Eu estou levando as pessoas para um grupo do WhatsApp ou para uma base de e-mails.
Porque a minha estratégia é fazer com que as pessoas se cadastrem para que depois eu me comunique com elas avisando que a aula está acontecendo. Quando eu trabalho numa estratégia de oferta direta no Instagram, quando eu trabalho numa estratégia de oferta direta no Instagram, o meu dinheiro, ele vai para a formação de público e ele vai também para as ofertas. Fica claro para vocês que se eu não sei qual estratégia funciona para mim, que modelo é melhor, eu não sei nem onde investir. Quando eu tenho um modelo de campanhas de aula ao vivo, eu vou ficar só dentro desses dois modelos para fazer o paralelo com vocês, tá? Quando eu tenho um modelo de campanha de aula ao vivo, os meus conteúdos nas redes sociais, eles são para despertar o interesse das pessoas, para que elas possam ir para a aula. Porque lá na aula eu vou desenvolver um conteúdo e conduzir elas para a oferta. Lá dentro eu vou fazer o pitch de vendas. Se eu trabalho num modelo de oferta direta, só nas redes sociais, todo o meu conteúdo ele precisa ser, primeiro, o conteúdo para ganhar a confiança das pessoas, depois eu venho com conteúdo para despertar o desejo pelo meu serviço, depois eu venho com conteúdo de oferta. Dentro do conteúdo de oferta, eu vou ter conteúdos específicos detalhando como aquele serviço funciona. Eu vou ter conteúdos específicos de quebra de objeção. Então, a minha comunicação, ela difere de um modelo de campanha para o outro, de uma estratégia para outra. E daí, na definição da estratégia, você tem que levar em conta o quê? O teu perfil. Você vai bem em vídeo? Você vai bem no ao vivo? Ou você vai melhor fazendo os posts escritos? Você tem mais facilidade de fazer uma live, como eu estou fazendo, ou de manter uma sequência de stories? Esse é um ponto que você precisa analisar. Porque não existe uma única estratégia que funcione. Existem várias. O que funciona é botar as ações na sequência correta. Independente do modelo que você escolha, o que funciona para vender é colocar as ações na sequência correta, é ter bons argumentos para despertar o interesse do público e é ter uma excelente apresentação do serviço para deixar claro como ele funciona. Tá? E você precisa olhar o quê? O teu perfil, o que você faz bem hoje. Depois você vai olhar o teu serviço. Meu serviço, ele precisa de uma live? Ou não precisa de uma live? Vamos pegar aqui o exemplo da Arteca Crochê. Precisa de live? Não precisa de live. Bons posts, alguns bons reels apresentando o produto vão ser mais do que suficiente para ela. Uma estratégia de aula ao vivo para ela é desperdício. Vamos pegar o Roberto, que tem uma transportadora. O Roberto precisa fazer live? Não, o Roberto não precisa fazer live. O Roberto precisa ter bons posts e ele precisa ter uma boa frequência nos stories mostrando os bastidores da transportadora dele. Precisa trazer depoimentos e precisa se preocupar com o quê? Até mesmo antes do Instagram, o Roberto é um que antes do Instagram, ele tem que se preocupar com uma estratégia pro Google. Porque o Google dele é que vai trazer resultados mais rápidos. Porque ninguém é estimulado a contratar uma transportadora. A gente contrata uma transportadora quando precisa. Certo? Quando precisa. Rose Culturando. Rose, qual é o teu serviço? O que eu tô falando é que alguns precisam e outros não, né? Eu falei, a Arteca Crochê não tem necessidade. Não que ela não possa fazer, mas a Arteca não tem obrigatoriedade de fazer live. As prioridades delas são diferentes, tá? Agora o teu, eu não sei o que é. Se tu me contar aqui o que é, eu posso te ajudar a definir qual é o modelo ideal para você. Lu Afonso, como seria essa apresentação? Posts? A apresentação do serviço, Lu? Não. A apresentação do serviço, a apresentação completa do serviço, ela é feita preferencialmente
numa landing page, que é uma página de vendas, que é um link, né, como se fosse um site, um link de uma página, onde você tem toda a apresentação do teu serviço. Uma promessa, para quem é, como ele funciona, quais são os ganhos, qual é o valor. Isto é uma apresentação. O que você pode fazer é fazer isto tanto num site, tanto numa landing page, como você também pode, né? Vamos supor, Elis, eu não sei mexer com site e hoje eu não tenho dinheiro para contratar alguém para desenvolver esta página para mim. Você pode ter esta apresentação no formato de PowerPoint, que depois você transforma em um PDF, tá? A apresentação do serviço é uma apresentação completa, que tem esses itens bem detalhados, com o cuidado do quê? Esses itens serem na linguagem do cliente. Qual é o pecado capital que a maioria das pessoas cometem na hora de apresentar um serviço? Elas falam só delas. Elas falam, eu faço isso, vai ter tal e tal item, e daí elas usam linguagem técnica e elas não explicam, olha, o meu serviço tem etapa 1, etapa 2, essa etapa 1 vai te ajudar a tal coisa, essa etapa 2 é super importante para que você alcance tal objetivo. Então eu sempre apresento uma característica e eu explico por que aquela característica é importante do ponto de vista do cliente, tá? Este é o cuidado que tem que ter na apresentação. Ficou claro agora? Legal, legal. Vamos lá, a Rose Culturano. Consultoria em elaboração de projetos para captar recursos. Sim, Rose. Vou te falar, tá? A tua área é muito importante. Por quê? Tem muitas crenças, né? A tua área é uma área que as pessoas têm muitas crenças e elas não têm um entendimento aprofundado. Então você precisa sim trabalhar com lives é importante para ti, porque você vai desmistificando esse processo. Você vai mostrando para as pessoas como é possível, para quem é possível. E um ponto super importante no teu caso, Rose, é trabalhar muito bem uma estratégia de ranqueamento no YouTube. Você pode pensar nos temas das lives de acordo com o que as pessoas procuram a respeito de projetos de captação de recursos lá no YouTube. Porque você pode fazer a live aqui no Instagram, conversando, interagindo. Depois você pode baixar a live e alimentar o canal do YouTube. Daí tu tá fazendo duas ações, duas frentes com um único material. Que é o quê? Uso aqui no Instagram para me relacionar, uso aqui no Instagram para conversar com quem tá aqui me seguindo, e eu uso lá no YouTube para aparecer para quem está procurando por esses assuntos. Então, quem está procurando por projetos de captação de recurso, você começa a aparecer para essas pessoas. Então, você tem duas frentes muito interessantes para ti. Frente do Instagram. Você está estimulando as pessoas, mostrando para elas que é possível e é viável e quais as vantagens de usar os projetos de captação de recursos. Então, o Instagram tem este foco, tá? Tá construindo a tua autoridade, tá quebrando as crenças e mostrando que é viável e para quem é viável. Lá no YouTube, você está aparecendo para quem já tem um nível de consciência maior e está procurando informações a respeito. Então você pode fazer nessas duas frentes, organizar as tuas ações para que com menos esforço você atinja esses dois públicos que para ti é super interessante, né? A tua área aí tem um potencial gigantesco também, porque tem poucas pessoas que dominam esse assunto, pouquíssimas pessoas, e o público em geral desconhece os trâmites, né? Desconhece as possibilidades, não domina os trâmites, não tem tempo. Então, tem muita coisa bacana. Tu faz enquetes para definir os temas, mas procura fazer uma análise lá nas buscas do Google, tá? Procura fazer uma análise que lá é uma mina de ouro. Dá uma olhada lá o que as pessoas procuram a respeito da tua área, que vai ser sensacional. E, gente, o que eu queria falar para vocês, né? Esses pontos aqui que eu passei, eles são fundamentais para todos os negócios.
E cada negócio, se vocês perceberam o que eu tô falando aqui, cada negócio tem suas particularidades, tem suas estratégias que funcionam melhor, que dão mais resultados. Isso te tira dessa sensação de tô remando, fazendo coisa, virei um escravo aqui do Instagram e resultado que é bom nada, né? E como vocês sabem, eu tenho 2 avisos para dar para vocês. Um convite muito bacana, que é um convite inédito, gratuito, que para amanhã à noite. E também tem o convite, reforçando aqui o convite, para vocês virem fazer parte da comunidade Marketing Pro. A comunidade, ela tá com as inscrições abertas agora em 2022, somente até sexta-feira agora. Então você tem aí 2 dias para tomar a decisão de entrar em uma comunidade onde isso aqui que eu tô fazendo de maneira mais empírica, mais superficial, lá dentro da comunidade, eu faço junto com vocês. De definir, olha, faz essa ação primeiro, monta essa estratégia, segue esse passo a passo, fala sobre este conteúdo, apresenta teu serviço dessa forma, usa esse argumento. Então eu te dou orientação para você desenhar a tua estratégia, para que você tenha resultados mais rápidos em menos tempo. E eu também analiso os materiais que você faz. Então vamos lá, você vai me dizer assim, tô fazendo esses posts aqui, ó, Elis, tão certos? É isso aqui mesmo? Eu vou lá e eu analiso aqueles posts e te indico, olha, esse tá legal, esse aqui não tá bom, inverte aqui, escreve dessa forma, fala sobre este assunto aqui também. Então, eu faço essa validação dos materiais. É uma mentoria, é um acompanhamento por um ano. Por um ano, você pode botar suas dúvidas lá todos os dias, se você precisar. Tem as aulas completas, tem a minha orientação, tem a minha validação. Uma vez por mês a gente se encontra no Zoom para conversar, para falar sobre as estratégias que vocês querem fazer no mês seguinte. Então, o meu foco ali é conseguir dar suporte e orientação para que vocês executem a estratégia ideal para o negócio de vocês e façam isso de maneira correta. O meu suporte é para que vocês entendam o que vocês precisam fazer e como vocês devem fazer. Então, ele é um processo em grupo, mas com orientação customizada e individual. E o valor para vocês terem isso, até sexta-feira, é R$ 59,70 por mês. Ou à vista, R$ 597 no ano. Gente, R$ 59,70 por mês, né? Dá R$ 2 por dia. R$ 59 para você investir no teu negócio, no pilar mais importante do teu negócio, que é o pilar de vendas. Quem tiver interesse em saber mais da comunidade, digita aqui, ó, Pro 60, que eu envio as informações para vocês. A Sirlene tá perguntando, tem pagamento por recorrência? Sirlene, me dá um oi depois no direct, que daí eu coloco o pessoal da minha equipe comercial para conversar contigo amanhã e a gente avalia as possibilidades, tá? A gente abriu algumas possibilidades de recorrência no cartão e tem também uma alternativa de recorrência no boleto. Do boleto, só que daí ele fica em menos meses, mas a gente consegue avaliar e entender uma situação que fique confortável para você. Qual é o porém, né, meu povo? É agora ou só em 2023? E porque eu não vou mais abrir as inscrições depois do dia 14, tá? Depois do dia 14 eu não abro mais as inscrições e eu volto a abrir só em 2023, e com o dobro do valor. Por quê? A Lu até colocou aqui que a comunidade é incrível e que eu entrego muito conteúdo de estratégia. E é uma verdade, né? Eu tenho um compromisso, o mesmo compromisso que eu tenho com os meus clientes da agência, eu trato vocês da mesma maneira. Então, o meu suporte e a minha orientação é muito próximo e muito preciso. E ele tá muito barato. A verdade é essa, né? O valor que eu cobro hoje tá muito barato mesmo. E é por isso que eu decidi fechar ela agora em 2022, dar suporte mais próximo para quem tá lá dentro, fazer um trabalho mais forte com quem tá lá dentro e eu volto a abrir só em 2023 com um valor que vai ser pelo menos o dobro do que a gente tá cobrando hoje e que mesmo assim ele continua barato.
mesmo sendo o dobro, ele continua barato, tá? Então, quem tiver interesse, pode digitar aqui Pro60, que eu passo as informações, ou pode me chamar no direct aqui do Insta, sou eu mesma que vou conversar com vocês, eu mesma que vou tirar todas as dúvidas, porque eu só quero que vocês entrem seguros de que estão fazendo a escolha certa, tá? Só quero que vocês entrem seguros, senão não adianta. E eu tenho um convite para quem quiser experimentar um pouquinho do que são as mentorias no Zoom. Amanhã é um evento inédito, eu nunca fiz, aberto, eu só faço para quem é aluno da comunidade mesmo. E amanhã eu tô abrindo a oportunidade para quem quiser participar de um encontro no Zoom comigo. Eu vou abrir este Zoom, vou passar algumas orientações, passar alguns conteúdos, passar 4 ações prioritárias que vocês devem fazer ainda em 2023, em 22, já tô lá no ano que vem, ainda em 2022, e vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Só que daí vocês vão poder abrir a câmera, a gente vai poder conversar, é uma experiência como se fosse na mentoria mesmo, para vocês perceberem, né, a riqueza que é. Então fica aí esses 2 convites, tá? Digitem Pro60 aqui para receberem as informações da comunidade, ou me chamem no direct depois. E também quem quiser participar do Zoom amanhã, tem que me mandar um oi lá no direct para receber o link, tá? Porque só vai receber o link quem tiver no meu grupo do WhatsApp. Certo, minha gente? Gostou? Arteca Crochê, que bom, que bom. Sirlene, no cartão a gente consegue sim, sem problemas. Me chama lá que a gente dá um jeito. A Mel tá aqui. A Mel acabou de entrar na comunidade também. A Mel ainda só não me respondeu como que ela quer que eu chame ela. Se ela quer que eu chame de Mel ou Miriam. Ela vem pra cá pro Instagram com nome, aparece lá no YouTube com outro nome, me deixa confusa. Mas a Mel acabou de entrar também. Seja muito bem-vinda lá na comunidade. A comunidade é um espaço muito legal, gente. Assim, quem tá afim de vender de verdade, quem tá afim de parar de perder tempo aí fazendo posts aleatórios e quer definir um posicionamento estratégico, ocupar um espaço profissional no mercado, quer vender de verdade, né, quer usar o Instagram como uma ferramenta de vendas mesmo, a comunidade é o lugar certo, tá? E eu super espero vocês. Vladimir, se você já tá no grupo do WhatsApp, lá a gente vai enviar o link do Zoom de amanhã, tá? Então só fica lá dentro que lá a gente vai enviar. Posso chamar como eu quiser, Mel? Ah, que bom, que bom. Então vou chamar de Mel. Mel é para os íntimos. Minha gente, relembrando, para que você comece a ter resultados, usem a regra do 1. Um serviço, um público, uma excelente apresentação daquilo que você vende, focada no cliente, e uma única estratégia, com início, meio e fim. Escolham a estratégia correta para o negócio de vocês, que combine com o perfil de vocês, que vocês consigam executar hoje, que seja viável hoje. Porque assim, ó, por mais simples que a estratégia seja, por mais simples, se ela for executada tendo clareza do público, tendo clareza dos benefícios do produto, e se vocês seguirem as etapas de início, meio e fim, se vocês considerarem as ações de atração do público potencial, considerarem as ações de quebra de objeção, as ações de ganho de confiança e as ações de oferta, vocês conseguem vender. Então vocês não precisam de ações mirabolantes, vocês precisam é definir a estratégia certa e que vocês consigam manter a constância ao longo do tempo. E na comunidade eu te ajudo a desenhar e a executar isso da maneira correta. Então, se você está a fim de vender mais, usar o digital de forma estratégica, bora para a comunidade, que lá é o lugar de vocês. Tu tem um apelido de Mel? Ai, legal, legal. Eu acho bonito Miriam Ellen, mas Mel eu acho mais fofo. Gostei mais de Mel. Agora vai ser Mel Freitas e tá definido. Certo, minha gente? Espero vocês na comunidade, espero vocês no Zoom amanhã, certo? Um beijo, uma ótima semana, um bom restinho de feriado aí pra vocês e até mais. Tchau!